bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Este aqui então é o terceiro livro da série. Nós já temos vídeo aqui no canal para Pedra Filosofal e para Câmara Secreta também. Os links estarão na descrição do vídeo. Eu estou relendo Harry Potter, né, para você aí que é das antigas aqui neste canal. Você deve se lembrar de uma resenha bem antiguinha que eu fiz da série como um todo, depois da minha primeira experiência de leitura. Na verdade foi a segunda, mas enfim, eu conto tudo isso por lá. Aquele vídeo já tem fácil mais de 12 anos. Tava mais do que na hora de fazer essa releitura e, gente, estou me divertindo horrores. Isto é muito bom. Então, você aí que é mais velho e nunca leu Harry Potter, ó, fica a dica aí pra você, certo? Bem, aqui nós temos então a descrição do terceiro ano de Harry Potter em Hogwarts, aquele colégio de magia, não é mesmo? E o livro começa com Harry Potter, mais uma vez, passando férias na casa dos tios Dursleys. Sempre muito bom, não é mesmo? Bem, aqui nas férias, né, eles sempre passam pelo aniversário do Harry Potter, né, que é no dia 31 de julho. E sempre tem aquele momento de Harry deprimido com o aniversário porque ele não recebe presentes. Enfim, os tios sempre ignoram a existência do garoto, né, tentam ignorar, não é mesmo? Mas os amigos sempre tentam enviar alguma coisa para ele de presente. Então, dessa vez, ele vai receber presentinhos ali do Hagrid, da Hermione e um telefonema do Ron. E é a coisa mais engraçada aqui no começo deste livro, o Ron tentando usar um telefone. Porque ele é um bruxo, não é mesmo? Ele não sabe usar telefone. Se ele quiser falar com alguém, ele tem outros meios. Mas ele sabe que o Harry vive numa casa de trouxas, então ele precisa tentar usar aquilo ali. O pai dele é um grande entusiasta, né, das criações humanas. Me refiro aos seres humanos normais, não é mesmo? Então, enfim, ele tenta usar esse telefone, é uma cena bem engraçadinha aqui no começo do livro. Mas tá, eles vão receber, né? Os Dursley vão receber a visita ilustre da tia Marge, ou tia Guida, se você estiver lendo em português também. Sigo na leitura em português enquanto eu ouço Stephen Fry, porque eu não vou perder a oportunidade de ouvir Stephen Fry lendo Harry Potter, gente. Pelo amor de Deus, aquilo é muito maravilhoso. Mas então, essa tia é insuportável e ela também detesta o Harry Potter como todos os Dursley, não é mesmo? Só que ela vai se exceder, ela vai falar um pouquinho mal ali do pai do menino para ele. E aí ele não se aguenta, não é mesmo? E ele vai jogar um feitiço nela. Só lembrando que existe uma regra clara, né, dizendo que bruxos de Hogwarts não podem efetuar nenhum tipo de magia, digo, fora da escola mesmo. Então, num ímpeto, não é mesmo? Numa hora de necessidade, ele faz essa magia que é o seguinte: ele vai transformar essa tia num balão. E é claro que os Dursley vão ficar pé da vida com ele. É claro que ele tá com medo também do Ministério da Magia. Afinal de contas, toda vez que acontece alguma coisa, ele precisa usar magia fora de Hogwarts. Ele vai ter problema com esse pessoal. Ainda faltam alguns dias aí para o início das aulas, mas ele não aguenta mais. Ele resolve fugir de casa. Nisso dele fugir de casa, ele vai notar que ele está sendo perseguido por um cão negro. Isso vai assustá-lo num dado momento. Tanto é que ele quase vai ser atropelado pelo Night Bus, que é Night de cavaleiro mesmo, né? Com aquele K na frente, mas enfim, foi traduzido como Noite Bus. E tá tudo bem, porque aparentemente é um trocadilho mesmo em inglês, né? Um ônibus que só passa à noite, não é mesmo? E este é um ônibus bastante peculiar. Para começar, ele não é um double-decker, né? Ele não é um daqueles ônibus padrão de Londres, não é mesmo? Ele tem 3 andares. E é um ônibus que aparece todas as vezes em que bruxos precisam ir para algum lugar. Nosso amigo Harry está se dirigindo para Diagon Alley. É lá que fica uma hospedaria, né, chamada Caldeirão Furado, né, Leaky Cauldron. Então, e aí ele aproveita e faz as compras lá do material do ano também, aquela coisa toda. Pois então, ele está se dirigindo para lá e ali naquele ônibus também ele vai entrar em contato com a notícia de que um maluco escapou da prisão de Azkaban, que é uma prisão aí de segurança máxima para bruxos e tal, mas curiosamente esta notícia também está circulando no mundo dos muggles, né, no mundo dos trouxas. Ou seja, é um cara muito perigoso mesmo porque aparentemente ele cometeu o assassinato de muggles, né, de trouxas mesmo. Ele teria sido responsável, com uma magia só, ele teria sido responsável pela morte de 13 pessoas. Sendo uma delas um bruxo também, tá? Mas então, esse cara aparentemente está solto por aí. Então, essas coincidências começam a acontecer. Ele começa a ouvir falar sobre o desaparecimento desse cara, né? Porque, afinal de contas, ele fugiu e tá foragido. E ele vai ouvindo sobre isso em vários lugares. Bem, quem vai ajudar a alugar um quarto ali no Leaky Cauldron
é, curiosamente, o líder do Ministério da Magia, né? E o Harry, num primeiro momento, tá apreensivo pra caramba, porque ele acha que ele vai ser castigado a qualquer momento por conta lá da magia que ele fez com a tia, e enfim. E aí o ministro vai dizer isso aqui, ó. Ó, meu caro menino, nós não vamos castigá-lo por uma coisinha tão à toa como essa. Foi um acidente. Nós não mandamos ninguém para Azkaban por fazer a tia virar um balão. E aí ele responde, olha só, no ano passado eu recebi uma notificação oficial só porque um elfo doméstico largou um pudim no chão da casa do meu tio. Realmente foi por isso. Disse ele a Fudge, franzindo a testa. O Ministério da Magia disse que eu seria expulso de Hogwarts se acontecesse mais um caso de magia por lá. Então, assim, agora aconteceu uma coisa muito pior do que alguém derrubando um pote de pudim. E aí a resposta do ministro é essa aqui, ó. As circunstâncias mudam, Harry. Temos que levar em consideração, no clima atual, com certeza você não quer ser expulso. E é isso mesmo, né? Enfim. Ele tá lá hospedado no Leaky Cauldron, no dia seguinte ele vai andar lá pelas ruas da Diagon Alley, vai fazer as compras lá de início de ano, vai passar pela vitrine da Firebolt, que é aquela super, né, é a Nimbus 2000 do momento, né, a melhor vassoura de todos os tempos para jogar Quidditch, mas é um negócio caríssimo e tal, então ele tá só babando ali na vitrine mesmo, ele vai encontrar o Ron, a Hermione, todo mundo tá lá fazendo as compras também. E a Hermione tem uma graninha sobrando do aniversário dela e ela resolve comprar um gato. Só que é um gato terrível, né? Na minha cabeça é um daqueles gatos mal-humorados. E o nome do gato é maravilhoso, né? Em português ficou bichento. Então, a questão é a seguinte, ela compra esse gato e esse gato começa a perseguir o rato do Ron, né? O Perebas. Então, desde o início do livro, já começa aqui um certo atrito entre esses dois. Eles vão brigar o livro inteiro, praticamente, por causa disso daí. Vai chegar um momento em que esse Perebas vai sumir. E o Ron tem certeza absoluta de que o bichento comeu o Perebas, né? Por isso que ele não encontra mais o ratinho em lugar nenhum. Então, assim, o que já estava ruim piora 1000 vezes, né? E no Expresso para Hogwarts e em Hogwarts também não se fala em outra coisa a não ser na fuga do Sirius Black, né? Desse mago maluco que matou esse monte de gente, aquela coisa toda, e tá solta por aí, né? E tem um momento, né, já que todo mundo também, né, todos esses amigos dele, a família do Weasley também, todo mundo vai passar aquela noite no Caldeirão Furado também, né? Tem um momento em que o Harry ouve a conversa entre os pais do Ron e eles estão dizendo isso aqui, ó. Esse é o pai falando, né? Molly, quantas vezes preciso lhe dizer a mesma coisa? A imprensa não noticiou porque Fudge, né, o ministro da magia, não queria que houvesse escândalo, mas Fudge foi até Azkaban na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black anda falando durante o sono havia algum tempo. Sempre as mesmas palavras, olha só. Ele está em Hogwarts. Ele está em Hogwarts. Black é desequilibrado, Molly, e quer ver Harry morto. Se você quer saber, ele acha que se matar Harry vai trazer você sabe quem de volta ao poder. Black perdeu tudo naquela noite em que Harry deteve você sabe quem e passou 12 anos sozinho em Azkaban pensando nisso. Então, naquela noite, algo dá muito errado. Esse cara vai preso naquela noite também. E aparentemente ele quer terminar o serviço que o Voldemort não conseguiu terminar naquela noite, né? Que é matar Harry Potter, né? E, né, todo mundo acha que o Sirius Black é uma secla de Voldemort, não é mesmo? Então ele só pode estar querendo matar o Harry para trazer Voldemort de volta, não é mesmo? Então é isso, ele ouve esta conversa na página 53 desta minha edição aqui em capa branca. Imagine aí como é que ele vai ficar no restante do livro, não é mesmo? Não contente com isso, no trem para Hogwarts, né, ele vai passar meio mal ali, tem uma sensação esquisita, né, começa um frio ao redor dele, aquela coisa toda. E aí aparece o Nazgûl dessa história aqui. Não sei vocês, mas toda vez que aparece um dementor aqui, ó, dementador, enfim, eu associo aos Nazgûl, porque não é possível. Bom, até no filme ficou meio parecido, né? Tem lá um dementador, né, assolando o Harry Potter, e aí, por sorte, né, porque ele vai ficando cada vez mais fraco, né, quando esses, né, esses seres esquisitos se aproximam dele, né, seres das trevas aí. Os dementadores, gente, são os guardas de Azkaban, e eles conseguem manter as pessoas presas ali porque eles retiram todo tipo de alegria dessas pessoas. E eles têm uma parada também chamada Beijo do Dementador,
que é uma... Enfim, eles seria como se fosse um beijo realmente, só que nisso eles sugam a alma da pessoa, ou seja, a pessoa morre. Então, são essas gracinhas de figuras aí que estão tomando conta de Azkaban e estão à solta por aí também, porque eles estão procurando pelo Sirius Black. Então, você tem lá, né, o Harry sendo acometido pela presença de um dementador, e quem vai ajudá-lo é um professor novo, um cara chamado Lupin. Esse cara vai afastar ali o dementador do Harry, vai cuidar dele e tudo mais. Esse Lupin, que por sorte está lá naquele momento, não é mesmo? É o novo professor do terceiro ano. Ele está ali assumindo a cadeira de defesa contra as artes das trevas, né? Acho que é isso. Bom, ninguém para quieto nessa posição em Hogwarts, né? Todo ano troca esse professor pelo menos uma vez. Mas então, agora é esse cara. Aparentemente, Harry Potter é muito sensível à presença desses dementadores, não é mesmo? E ele odeia isso, né? Toda hora que alguém, né, menciona a questão dele ser muito sensível à presença dos dementadores, ele, né, fica pé da vida. Mas é meio que isso mesmo. Tem um momento durante um jogo de Quidditch, né, que vai aparecer um dementador ali do nada e ele vai desmaiar, vai cair ali da sua vassoura vai se espatifar, enfim. Mas é isso, toda vez em que um dementador aparece aqui neste livro, eu me lembro dos Nazgûl do Senhor dos Anéis. Não tem jeito, não. E temos mais professores novos em Hogwarts esse ano. Você tem ali a professora Sibylla Trelawney, né, ou Sybil Trelawney. Ela é a professora de adivinhação, que é uma matéria, assim, que todo mundo dá uma zoada, assim, sabe? Ninguém liga muito pra essa matéria porque é chata pra caramba. E tem a Hermione, nem a Hermione aguenta essa matéria. Para essa professora, tudo é um prenúncio de morte, sabe? Então, assim, tem um momento em que o Harry tá lendo a borra de café de uma xícara, e aí forma-se ali a carinha de um cachorro preto, obviamente, porque é uma borra de café. E aí ela vai dizer que é um prenúncio de morte também, enfim. É a segunda vez em que aparece um cachorro preto perto do Harry, né? A primeira vez tinha sido aquele, né, aquele cachorro que o assusta, e aí ele entra lá no Night Bus, enfim. Esse cachorro está perseguindo Harry por Hogwarts também, veja bem. Mas é isso, a professora está lá dizendo que aquilo ali é um prenúncio de morte. Tem um momento em que o cachorro vai ser confundido com um sinistro, que é um tipo de, né, espectro maligno que percorre cemitérios e coisas do... habita cemitérios, né, enfim. Mas não é esse cachorro preto aí que será explicado mais pra frente. Mas então, para essa professora aí, tudo é um prenúncio de morte. É impressionante. Tem uma hora em que os professores estão sentados ali em uma mesa, fazendo uma refeição, então ela senta também. E aí ela vai dizer que o primeiro a se levantar vai ser o primeiro a morrer daquele grupo, sabe? Tem umas coisas assim, ao longo do livro todo. Mas de vez em quando ela até vai acertar alguma coisa. Mas é isso, para Hermione desistir de uma aula, né, tem que ser alguma coisa realmente muito chata e que não acrescenta nada, não é mesmo? Bem, é aqui neste livro que a Hermione começa a usar lá o vira-tempo. Na verdade, ela só vai explicar o que é o vira-tempo lá no final do livro, mas enfim, ela vai receber esse vira-tempo de presente, né, enfim, quem vai lhe dar este vira-tempo é a professora McGonagall, para que ela possa, né, fazer ali todas as aulas que ela quiser. Enfim, para ela poder fazer 1 milhão de aulas ao mesmo tempo, ela precisa deste artefato, que nada mais é do que uma ampulheta, ao contrário. Aparentemente existe um movimento certo que você faz ao pegar uma ampulheta e ela faz o movimento oposto, e aí cada vez que ela faz isso ela ganha 1 hora. Na verdade, o relógio anda para trás 1 hora. E é dessa forma que ela consegue assistir 2 aulas ao mesmo tempo, por exemplo. Tem um momento em que os meninos encontram uma tabelinha de horários da Hermione e eles ficam olhando para aquilo, mas tem 2 aulas aqui às 9 horas da manhã, que é isso, né? Eles não entendem. E ela também não explica. Vai explicar só lá no final do livro mesmo. Mas já estou lhes adiantando. É o vira-tempo. Então, toda essa questão da Hermione com o vira-tempo aqui neste livro é bem engraçado também, bem legal de acompanhar. A Hermione tem bons momentos nesses livros. Eu não sei porque que a gente acha que o Ron é o alívio cômico, né? Todos eles são engraçadinhos e têm suas tiradas, enfim. Acho que isso é coisa do filme, né? Bom, eu sempre acho que um vira-tempo seria a solução de todos os nossos problemas de leitores, né? A gente teria tempo de ler todos os livros não lidos da nossa estante, não é mesmo? E o vira-tempo aqui neste livro vai salvar o dia, hein? Até o final do livro a gente vai voltar a ele, mas então, este é mais um livro com Hermione irritada, né, estressada. Ela está sempre estressada com alguma coisa, mas este livro aqui é mais pesado para ela. Então ela está estressada com esse montão de matérias que ela está fazendo este semestre, aliás, este ano, com a briga com o Ron, que vai levar o livro praticamente inteiro também.
com esses dementadores, ela tá estressadíssima, com o Harry Potter sendo, né, perseguido por um mago maluco que acabou de escapar de Azkaban. Agora, sabe o que é que ela não engole aqui neste livro? Provocação do Malfoy. Nem era com ela, era com Hagrid, né? Então, assim, ela não tolera Malfoy, aquele moleque chechelento, falando mal de Hagrid, e dá-lhe um tapa na cara. Ai, gente, esse Malfoy é xixelento demais, pelo amor de Deus. Ele me lembra o Joffrey em alguns momentos, sabe? Ah, e sabe quem mais é um novo professor em Hogwarts neste terceiro ano? O Hagrid. Ele é o professor de trato com criaturas mágicas. Ninguém melhor do que ele, não é mesmo? Bem, em uma de suas aulas ali, ele vai apresentar um hipogrifo. E este hipogrifo, né, por não aguentar desaforo de Malfoy, também vai atacar Malfoy. E por isso ele será preso, digamos assim, e será também sacrificado. Então nós temos toda essa, né, problemática envolvendo o bicuço, o nome dele aqui em português, então. O Hagrid tá abaladíssimo com essa história, né, de perder seu bichinho, e ele é um bichinho simpático, ele só não aguenta. Quem de nós, né, não entende o bicuço? Então tá, nós temos esse bichinho fantástico aí, essa criatura mágica, né, que vai ser sacrificada a qualquer momento. Nós temos também o Harry aprendendo a se defender dos dementadores, né? Então ele vai procurar o professor Lupin, né, que é aquele professor que o ajudou lá no ônibus para ônibus não, no trem para Hogwarts. Então, esse professor vai tentar ensiná-lo, na verdade ensina mesmo direitinho, a fazer ali o feitiço do Patronus, né? Então, o Harry precisa se concentrar em uma memória feliz, e aqui ele vai se concentrar no fato de que ele fugiu da casa dos tios, né? Esse foi um momento feliz de sua vida. Então você precisa se concentrar num momento feliz e, né, erguer a varinha ali, enfim, nesse momento de concentração você consegue projetar, digamos assim, o seu patrono. Então ele treina um pouquinho ali com o Lupin, não dá muito certo não, mas pelo menos alguma coisa ele consegue ali naquele momento e tá tudo bem. O que deveria ter acontecido é ele conseguir conjurar um animal espectral. E este animal espectral vai conseguir afastar os dementadores do Harry. O bichinho do Harry é um cervo, que curiosamente, né, a gente vai descobrir também, trata-se do cervo do pai dele também. Aliás, o patrono do pai dele também era um cervo. Que mais? Num dado momento, o Harry vai receber de presente também uma Firebolt, né? Um presente anônimo, ninguém sabe quem foi que trouxe aquele, né, aquele Firebolt para ele, aquela coisa toda. Mas a Hermione tem uma desconfiança. Ela acha que aquilo ali foi enviado pelo Sirius Black com más intenções, né? Aquela vassoura pode muito bem estar enfeitiçada. Então, a professora McGonagall mesmo vai confiscar este presente, vão verificar ali se aquela vassoura está enfeitiçada ou não, enfim, então coitado do Harry, acabou de ganhar um presentão, né, mas o presentão foi confiscado. Ele também não está muito bem aqui neste livro, ele está um pouco mais estressado do que o normal, então você vê, os três estão estressados, né, o próprio Ron também está estressado com a questão do bichinho dele ter sumido, né, o ratinho. E lógico, né, ele também se preocupa com o Harry, aquela coisa toda. Aliás, no começo deste livro, os Weasley ganharam uma loteria, né? E eles fizeram uma viagem para o Egito, não sei o que lá. E o Ron conseguiu comprar finalmente uma varinha nova, né? Porque a dele estava quebrada no último livro, enfim. Então a vida não tá tão ruim assim para o Weasley, não. Então você vê como de costume aqui neste livro você tem o desenvolvimento da história principal. Aqui vai tudo girar em torno deste prisioneiro de Azkaban, como o título já diz. Mas, ao mesmo tempo, você tem o desenvolvimento dessas subtraminhas que são sempre bacanas de acompanhar, gente. Ah, a Hermione com o vira-tempo. Você tem as aulas que eles vão assistir também. Você tem o Hagrid empolgadão lá, ensinando em Hogwarts. E você tem, boa parte deste livro, o Harry se preparando para um embate com este Sirius Black, né? Ele está se preparando, aprendendo novos feitiços, como eu já falei para vocês e tudo mais. Então ele está bem apreensivo realmente, né, com o cara a cara que ele vai ter em algum momento aqui com este Sirius Black. E no fim ele acaba meio que quebrando a cara, não é mesmo? É bem mais pro fim do livro mesmo que você vai ter o desfecho dessa história. E você vai saber direitinho quem é o Sirius Black. Então, a gente descobre num dado momento que ele foi preso injustamente lá em Azkaban, aquela coisa. Então, ele não cometeu crime nenhum. Ele foi incriminado. E quem o incrimina é um cara chamado Peter Pettigrew. Ou Pedro Pettigrew, enfim.
Foi o mesmo cara que traiu os pais do Harry, né, pro Voldemort. Pois muito bem. Ele vai ser o responsável por uma bomba que vai ser jogada num local público e todo mundo ali ao redor vai morrer. E ele vai aproveitar para forjar a própria morte também, porque ele viu que fez besteira. Enfim, ele vai conseguir incriminar também o Sirius Black ali de toda aquela matança. E é assim que ele vai parar na cadeia. Então, nós temos o Sirius muito interessado em resolver esta pendência com este Pettigrew aí, e nós vamos descobrir que ele nada mais é do que o ratinho do Ron, que num dado momento vai surgir novamente. Então, o gato da Hermione, na verdade, estava o tempo todo ajudando aquele grupo, porque ele estava perseguindo o rato do Ron, que nada mais é do que um grande vilão, não é mesmo? Na verdade, um grande assecla de Voldemort. O gato da Hermione, inclusive, vai fazer amizade com aquele cachorro preto, né? Que é o Sirius Black em seu formato animago. Esse livro tem umas coisas muito legais, mas então o gato fazendo amizade com esse cachorro aí, bem... Que na verdade é o padrinho do Harry. Então, desde o comecinho do livro, né, esse cachorro tá rondando o Harry Potter, mas na verdade ele tá tentando proteger este menino, né? Afinal de contas, é seu padrinho. Era o melhor amigo ali dos pais do Harry. Foi ele realmente quem mandou a Firebolt de presente para o menino, né? Com forma de compensar aí pelos 13 anos, né? Sem presentes, né? Que o menino passou. Então ele dá esse presentão pro garoto. Então sim, né? A Hermione de certa forma acertou, né? Porque o palpite dela era de que aquele seria um presente do Sirius Black mesmo. Só errou porque ela achou que era um presente com más intenções, né? Enfeitiçado, aquela coisa toda. Mas tá tudo bem. Agora, Harry tem um padrinho, que pode ser ali um responsável por ele, e também um responsável por assinar essas permissões para que o garoto participe das visitas fora da escola, enfim, Hogsmeade também, toda hora eles querem ir para lá, enfim. Agora ele pode, porque agora ele tem permissão dada pelo seu padrinho. Só que é o seguinte, o Sirius Black ainda está fugindo, ele ainda é um fugitivo de Azkaban, ele ainda está fugindo dos Dementadores. Ele tem a ajuda do Lupin, que vai descobrir que o Sirius é inocente, né? Como é que ele descobre isso? Ele está observando o mapa do Maroto. A gente já vai chegar lá. Mas então, um outro detalhe interessante a respeito do Lupin é o de que ele é um lobisomem, certo? Então, ele sempre se ausenta aí no período de lua cheia, passa uns dias fora e tal, e aí o palpite, né, de que ele esteja doente e tudo mais, de certa forma até tá, né, mesmo? Ele está, na verdade, em sua forma de lobo, por aí. Aliás, por aí não. Existe um lugar específico, guardado por um salgueiro, né, virado do capeta. É o salgueiro lutador, não é mesmo? Então, existe uma passagem subterrânea ali próxima a esse salgueiro que vai desembocar ali numa casa, que é a Casa dos Gritos. Essa casa tem esse nome porque, né, você tem o Lupin, né, nas noites de lua cheia, preso ali naquela casa gritando pra caramba. Pois então, ela ganha este nome. E lá está escondido o Sirius Black também. Eles vão descobrir este esconderijo porque num dado momento, quando eles estão ali perto, né, você tem o Ron segurando o ratinho, que ele ainda acha que é o ratinho dele, e aí vem esse cachorro e puxa o Ron para dentro dessa passagem secreta e eles vão atrás para tentar recuperar um amigo. E tá lá, então, Sirius Black é finalmente aí este momento em que nós teremos o embate, né? Nós teremos o Harry muito estressadinho, achando que ele vai matar Sirius Black ali por ele ter traído seus pais, aquela coisa toda. Mas no fim tudo será esclarecido, Lupin tá lá também para ajudar a esclarecer um pouco mais. Agora vamos ao mapa do Maroto, que é o seguinte... Este é um mapa que foi criado, né, pelo grupo de amigos do pai do Harry, do qual fazia parte também o Lupin, o Sirius Black, até esse Pettigrew aí também era amigão deles. É que ele vai virar para o lado negro da força, né? Vai se tornar, como eu já disse para vocês, um ajudantezinho aí do Voldemort. Vai dedurar todo mundo, enfim, aquela coisa toda. Pois muito bem. Este mapa estava com aqueles irmãos gêmeos do Weasley, que só aprontam, né? Enfim, eles entregam aquele mapa para o Harry. E esse mapa é o seguinte, você consegue ver todo mundo que está em Hogwarts, né? E você consegue saber exatamente onde é que eles estão a cada momento. Só que além disso, além de localizar como se fosse um GPS mesmo, né? Enfim, você consegue localizar todo mundo ali dentro do próprio castelo, você também tem acesso
a todas as passagens secretas, a todas as salas secretas também, enfim. Não há segredos para quem tem um mapa do maroto. E tem um momento em que o Lupin está observando este mapa e ele vai ver ali o nome do Pettigrew. E ele vai ter aquele momento de, pera lá, mas esse cara não morreu lá junto com as 12 vítimas do Sirius Black? E aí ele se dá conta de que isso não é verdade. Que o Sirius não matou todas aquelas pessoas, coisa nenhuma. E que o Pettigrew não morreu naquela noite também. Ou seja, tem alguma coisa muito errada e ele vai descobrir realmente que quem, né, cometeu ali aquele ato de terrorismo, né, vamos parar pra pensar, não é mesmo? Foi o Pettigrew. E ele ainda incriminou o Sirius Black. Portanto, seu amigo Sirius foi preso injustamente. Enfim, depois de toda essa conversa aí para solucionar estes problemas aqui, explicar direitinho para o Harry o que está acontecendo, ele vai se sentir culpado, arrependido, vai fazer as pazes ali com o Sirius Black, seu único, né, amigo adulto, amigo de seus pais ali, né, enfim. Na verdade, tem um Lupin também, mas o Lupin aqui nesse ponto não é tão importante, assim, é mais legal descobrir que ele tem um padrinho, né. Então, logo depois desse momento aqui, nós vamos ter a recaptura do Sirius Black. Ele vai ser condenado agora por não só seus crimes, mas também por ter escapado de Azkaban, não é mesmo? Então, ele vai ser condenado agora ao beijo do Dementador. Lembra que eu falei para vocês? É aquele momento em que o Dementador suga a alma da pessoa, não é mesmo? Então, ele está condenado a isso. E nós temos o Bicúcio também, né? Sendo condenado ali à morte, né? Por ter atacado Malfoy, aquele moleque chechelento. Mas então, você tem essas duas execuções para acontecer. E aí nós temos o próprio Dumbledore dando uma ideiazinha ali, ó, plantando uma ideia, já que o Ron é naquele momento em que o cachorro preto, que é o Sirius Black, né, o puxa, né, para dentro da caverna, aquela coisa toda, ele vai quebrar uma perna. Então, nesse momento ele não está... O Ron, em diversos momentos importantes aqui neste livro, não está lá, né? Mas tudo bem. Nós temos o Harry e Hermione resolvendo tudo isso daí. Então, ele dá uma dica, né? Você devia usar lá o seu vira-tempo, né? E aí você tem a Hermione explicando direitinho o que é o vira-tempo, não é mesmo? Como é que ela consegue assistir todos aqueles milhares de aulas, né? Aquela coisa toda. E ela explica também que dá para usar esse artefato para voltar no tempo. Então, resumindo, tá, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão conseguir voltar no tempo, só que eles estão se vendo ali e eles meio que não podem interferir naquilo que está acontecendo consigo. Mas a missão deles ali é salvar os dois que estão para ser executados, né? O Bicurso e o Sirius Black. Eles vão meio que unir essas duas, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Ao libertar o Bicurso, você tem agora um meio de transporte para a fuga de Sirius Black. Então ele vai sumir dali voando no hipogrifo. Não sem antes o Harry conseguir usar também o seu novo feitiço, né? Ele aprendeu a fazer o feitiço do patrono e quando ele vê os dementadores, né, se aproximando perigosamente do Sirius Black, ele consegue conjurar ali o seu animal espectral que vai liberar ali o Sirius Black desses dementadores e, enfim, eles vão conseguir ajudar nessa segunda fuga do Sirius Black. Aí tá tudo certo. Mas é isso, no fim tudo mais ou menos meio que se resolve aqui. Nós temos aquelas festividades antes das férias acontecendo também. Então, Grifinória, para variar, né, foi a casa ganhadora ali das competições daquele ano novamente, não é mesmo? Você tem também Grifinória ganhando o campeonato de quadribol. What a surprise! Não, mas então, o Lupin, antes de ir embora, né, porque ele meio que se vê obrigado a pedir demissão, né? Porque existe um motivo bastante interessante para que ele, né, coloque a mão na consciência e saia dali, né? Afinal de contas, ele é um lobisomem. Então, quando ele se transforma, ele se torna imprevisível, né? Vá que ele machuca ali algum aluno sem querer, enfim, é melhor, né, que ele não fique, né? Nós perdemos aqui mais um professor de defesa contra as artes das trevas, não é mesmo? Então, antes de ir embora, ele vai contar para o Harry que o patrono dele é o mesmo patrono de seu pai. Então, é um momento bem bonitinho. Vocês devem se lembrar aí de quem é, né? Quem é que tem também o mesmo patrono da mãe do Harry, não é mesmo? Sem spoiler dos próximos livros, certo? Vamos lá.
E antes de voltar para casa de seus tios, o Harry vai receber uma carta de seu padrinho, né, contando que ele tá bem, né, tá em segurança, aquela coisa toda. E aí ele vai ler aquela carta, vai ler e reler aquela carta ao longo do trajeto. E quando ele chega, né, à estação de trem, tá lá o tio esperando por ele, aquela coisa toda, ele tá todo felizinho com a carta na mão e o tio pergunta, né, o que que é isso? E ele vai dizer, ó, é uma carta do meu padrinho. E o tio pergunta, padrinho? Você não tem padrinho? Aí ele diz, tenho sim. Aí olha só. Era o melhor amigo da minha mãe e do meu pai. E é um assassino condenado que fugiu da prisão dos bruxos e está foragido. Mas ele gosta de manter contato comigo, saber das minhas notícias, verificar se estou feliz. Então, deixa claro pro tio que, né, ele tem aí esse padrinho que não é uma florzinha de pessoa, não é mesmo? Ou seja, ninguém mais pode mexer com Harry Potter, teoricamente, porque ele tem esse padrinho aí. O tio meio que entende, né, a mensagem, mesmo porque no último parágrafo você tem ali, ó. E abrindo um largo sorriso ao ver a cara de horror do tio Walter, Harry rumou para a saída da estação. Então o tio está horrorizado com esse padrinho, né, virado do capeta aí do menino, certo? Que mais? Neste volume aqui você tem o Harry conhecendo a Cho Chang, né, que é a primeira namoradinha que ele vai ter. É uma menina que joga quadribol, mas em outro time, acho que é dos Corvinal, né? Enfim. Você tem a adição do mapa do Maroto, que é interessantíssimo aqui neste livro também. O vira-tempo da Hermione é outro objeto interessante aqui, que é introduzido nesta, né, outro artefato mágico introduzido aqui neste livro. Você tem uma questão interessante aqui, que é a do Harry impedindo, né, o Lupin e o Sirius Black de matarem, né, o Pettigrew. Ele vai dizer qualquer coisa do tipo, ah, meu pai não faria esse tipo de coisa. Eu fiquei pensando, como é que ele sabe? Não, ele não conviveu com o pai dele. E essa misericórdia dele aqui para com o Pettigrew vai ter consequências, né? Olha lá, a vida é feita de escolhas. Então, fiquei com a impressão de que neste livro aqui você tem aquele tipo de final em que tudo se resolve e nada se resolve ao mesmo tempo. Este rato ainda está vivo e solto por aí. Lembre-se de que ele matou 12 pessoas, mas o Harry tá lá assim, ah, mas meu pai não gostaria que eu matasse aí uma pessoa. Bom, o padrinho do Harry ainda é um fugitivo no final deste livro. O Harry ainda depende de seus tios trouxas. Mesmo tem um padrinho que lhe permite, né, fazer passeios a Hogsmeade, por exemplo. Aliás, Hogsmeade é como se fosse uma cidadezinha só de bruxos, né, escondida ali no meio da Inglaterra, aquela coisa toda. Então é um lugarzinho seguro para eles, né? Então os passeios geralmente são feitos lá. Só que para fazerem esses passeios, as crianças precisam de autorização dos adultos, tudo mais. Então é aí que entra este padrinho, né, que pode fazer isso pelo Harry a partir de agora, não é mesmo? Pois muito bem. Este padrinho ainda está sendo perseguido pelos dementadores, ainda é um fugitivo de Azkaban. Quase nada mudou para esse tio. Então, é um final de livro meio estranho. Sem contar que dessa vez o Dumbledore tá por aí, né? Geralmente ele dá um sumidão nos momentos ali de clímax deste livro. Mas dessa vez ele estava lá em alguns momentos importantes. Bem, é isso. Então, isso aqui é um livro, né? Eu acabei revendo o filme também um pouquinho antes de ligar a câmera para gravar este vídeo. E assim, o filme, ele continua com aquela carona de filme infantil. Você tem algumas tiradas cômicas ali no meio também. Você tem bastante alívio cômico aqui neste livro também, né? Como você tem nos anteriores. Mas aqui neste livro eu noto o início de uma virada. Aqui você tem uma história bem mais sombria do que as anteriores. Você tem mais momentos sombrios do que nos livros anteriores. É isso que eu quero dizer. Desde o primeiro você tem momentos ali em que, né, você fala, poxa, este livro é para criança mesmo. Aqui você já tem uma nuvenzinha um pouco mais espessa rodeando toda a história. O próprio filme eu achei um pouco mais escuro também, apesar de continuar filminho para criança, né? Enfim, momentos de comédia pastelão ali no meio. Mas o livro é um pouco mais pesadinho. E esse final esquisito também é um final meio nebuloso demais, meio sombrio também. Ele tá cheio de prenúncios para os próximos livros, não é mesmo? Mas eu gostei bastante. Ele não superou, né, o Câmara Secreta, na minha opinião. Continua sendo, né? Dos três, Câmara Secreta continua ganhando, hein, gente?
Da minha primeira leitura, pelo menos o Câmara Secreta foi meu livro favorito e continua sendo, né? Vamos ver a partir do 4º volume como é que vai ser aí a releitura dos calhamaços, né? Então, este livro aqui já foi um pouco mais gordinho que os anteriores, ele já ultrapassou 300 páginas, mas os próximos daqui pra frente, ó, só livrão. E gozado, eu tava tentando me lembrar exatamente em qual volume acontecem determinados fatos ali na história do Harry Potter, e pra mim, daqui pra frente, fica tudo meio misturado. Então vai ser bem interessante fazer essa releitura. Talvez dê tempo de ler o 4º volume ainda este ano, espero que sim. Mas por aqui nós não estamos com pressa, certo? Meu objetivo é encerrar esta série, né, lendo um livro e fazendo um vídeo gordinho aqui para o canal, né? Para todos eles, digo, até o ano que vem. Mas eu não sei exatamente quando eu vou terminar este meu projetinho de leitura, né? De releitura, aliás. De qualquer forma, se você está acompanhando a leitura também, me contem aí o que é que vocês acharam do Prisioneiro de Azkaban. Para vocês que já leram há muito tempo também, deixa aí seus comentários de memória, não é mesmo? Esses vídeos são sempre bons para a gente refrescar a memória dos livros que a gente gosta, né? Mas é isso, tem muito detalhezinho aqui neste livro que eu devo ter deixado passar, então se tem algum momento interessante para você aqui neste livro que eu não comentei no vídeo, deixa pra gente nos comentários também. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo literário aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui minha muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.